Muitos sonham em visitar o Canadá, país conhecido por sua natureza selvagem, mas também por seus vastos recursos naturais. Enquanto a guerra na Ucrânia escasseia algumas matérias-primas, o Canadá pretende aproveitar a situação para se tornar um hub, especialmente para o petróleo. Para isso, conta com seu projeto emblemático, o Trans Mountain. Esse projeto levanta questões sobre o seu impacto ambiental e os direitos dos povos indígenas. As tensões são tantas que diversas crises políticas ocorreram na nação. Propomos que você descubra esse incrível projeto e como ele poderia ajudar o Canadá a se tornar um ator importante na indústria petrolífera. O Trans Mountain não é novo. A construção deste oleoduto data de 1953. É conhecido por ser o único oleoduto que transporta petróleo bruto e petróleo refinado de Alberta até a costa da Colômbia Britânica. Sua construção foi considerada pela primeira vez após a descoberta do grande campo de petróleo Leduc número 1. Essa descoberta é significativa porque suas reservas de petróleo convencional são as mais produtivas de Alberta, levando a um boom na exploração e no desenvolvimento petrolífero no oeste canadense. É importante notar que nessa região o petróleo é difícil de explorar, pois se encontra longe, no interior. Além disso, o hidrocarboneto está localizado em areias betuminosas, tornando a exploração muito mais poluente do que a produção de um barril convencional. Após a conclusão de obras, o petróleo transportado pela Trans Mountain é explorado no interior. A invasão da Coreia pelo exército americano também é um fator estratégico importante, pois os Estados Unidos têm uma forte dependência do petróleo. Assim foi até 2012. A unidade canadense da empresa de petróleo e gás Kinder Morgan, que é proprietária do oleoduto desde 2005, propõe sua expansão. O objetivo é construir cerca de 980 quilômetros de novos dutos, a maioria paralela ao oleoduto existente, além de 12 novas estações de bombardeamento. O projeto é denominado Trans Mountain Pipeline Expansion Project. Para justificar suas intenções, a empresa argumenta que isso será benéfico, pois mais petróleo canadense será exportado, especialmente para a região da Ásia-Pacífico. Segundo a empresa, o Canadá ganharia 3,7 bilhões de dólares a mais por ano ao aumentar a capacidade da rede de oleodutos de 300 mil barris por dia para 890 mil barris por dia. O governo acrescentou que o projeto criaria cerca de 15 mil novos empregos. É importante mencionar que o Canadá já é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e se beneficia de uma situação vantajosa, especialmente com eventos como a guerra na Ucrânia. Mas o projeto de expansão não agrada a todos. Dezenas de manifestantes foram detidos por tentarem impedir os trabalhos de medição do oleoduto. As consequências que isso poderia ter sobre o aquecimento global são frequentemente destacadas. Em 2016, para restaurar a confiança do público, o governo federal intervém designando uma comissão para avaliar o projeto. No mesmo ano, o projeto é aprovado e em 2 anos depois, em 2018, é revendido ao governo canadense. Mais de 150 ativistas anti-oleoduto foram detidos em março de 2018 durante manifestações. Segundo um estudo da Universidade Simon Fraser, a Kinder Morgan superestimou os benefícios econômicos da expansão da rede, sendo que a produção de petróleo e as exportações dos Estados Unidos estão crescendo. As tensões são tantas que isso levará a conflitos políticos. Pouco antes da revenda do projeto ao governo canadense, um desentendimento comercial surge entre a Colômbia Britânica e Alberta. O governo da Colômbia Britânica propõe proibir o aumento do transporte de betume de Alberta para a costa oeste. A intenção era que se tratasse de uma proibição temporária, enquanto a província solicitava mais consultas sobre os riscos de derramamentos. No entanto, a primeira-ministra de Alberta considera a proibição inconstitucional e uma violação dos
acordos comerciais existentes. Ela então decide suspender temporariamente a importação de vinho da Colômbia Britânica. Em seguida, a Alberta aprova uma lei que pode impedir suas exportações de petróleo de chegar à Colômbia Britânica. Esta responde à ameaça com um processo judicial. A empresa Kinder Morgan declara que terá que abandonar o projeto se um acordo definitivo não for alcançado entre as duas províncias. As tensões são tão intensas que o primeiro-ministro federal Justin Trudeau retorna de emergência. O governo federal promete compensar a Kinder Morgan pelas perdas financeiras resultantes de atrasos na construção. O problema parece não encontrar solução e os dois lados não chegam ao acordo. No entanto, poucos dias depois, o governo federal anuncia que comprará o oleoduto existente por 4,5 bilhões de dólares e que buscará novos investidores para concluir o projeto de expansão. Muitos consideram essa decisão um mau uso do dinheiro dos contribuintes. Outros afirmam que essa decisão é um fracasso, pois não consegue inspirar confiança nos investidores nem resolver os problemas políticos. Os direitos dos indígenas são frequentemente mencionados. A expansão do Trans Mountain resulta na destruição de locais que possuem profunda importância espiritual e cultural. Isso representa uma continuação do genocídio cultural dos povos indígenas. Desde 2016, várias primeiras nações, que são grupos de população indígena, e 2 grupos ambientais entraram com ações judiciais contra o projeto de expansão. 2 anos depois, a Corte de Apelação Federal concluiu que o governo falhou em seu dever de se envolver em um diálogo construtivo e frutífero. A Corte acrescenta que a Comissão Nacional não tinha o direito de excluir a expedição marítima de sua definição do projeto. O objetivo é enviar o petróleo para a região da Ásia-Pacífico. A Corte determinou que a ONE não cumpriu suas obrigações em relação à Lei de Espécies em Perigo. É um cumprimento chave do governo federal para prevenir a extinção de espécies selvagens e tornar as medidas necessárias para restaurá-las. Ela prevê a proteção legal das espécies selvagens e a conservação de sua biodiversidade biológica. A Corte finaliza obrigando a ONE a propor medidas para mitigar o impacto do tráfico de navios petroleiros sobre as orcas e outros mamíferos marinhos. Vários políticos manifestam abertamente sua decepção com essa decisão, e a primeira-ministra Rachel Notley anuncia a intenção de Alberta de se retirar do Plano Nacional de Precificação de Carbono até que o governo federal estabeleça condições favoráveis para a realização da expansão. No dia seguinte à publicação da decisão da Corte de Apelação Federal, a Kinder Morgan vende o oleoduto e seu projeto de expansão ao governo. No entanto, os trabalhos para a extensão estão em andamento. O que será que aconteceu em seguida? No início de 2019, a ONE publica um novo relatório de revisão sobre o projeto de expansão. A Corte é novamente solicitada a aceitar o projeto, explicando que é de interesse nacional. A ONE apresenta ao governo 16 novas recomendações sobre medidas para mitigar ou reduzir os efeitos da navegação marítima associada ao projeto. O gabinete do primeiro-ministro Trudeau aprova a ampliação do oleoduto. Em agosto do mesmo ano, a construção é retomada. A expansão do Trans Mountain é avaliada em 12,6 bilhões de dólares e ainda está em construção. A empresa estatal responsável pelo projeto declarou em março de 2023 que a finalização dos aspectos mecânicos está prevista para o final de 2023. Eles então anunciam que as atividades devem começar no primeiro trimestre de 2024. No início do ano, o projeto enfrenta problemas técnicos que podem atrasar a expansão dos oleodutos. Segundo a empresa, a abertura deve ocorrer no segundo trimestre.
O Canadá demonstra que quer desempenhar um papel importante no cenário petrolífero global. No entanto, o país rapidamente se depara com dilemas sociais, ambientais e políticos. Embora os benefícios econômicos do desenvolvimento dos recursos petrolíferos sejam inegáveis, as preocupações ambientais e os direitos dos povos indígenas freiam uma parte da classe política. No entanto, os trabalhos estarão em breve concluídos. Será que isso será o suficiente para se firmar como um gigante do petróleo? De qualquer forma, o Trans Mountain se tornou um símbolo dos desafios complexos que o Canadá enfrenta entre o lucro e o respeito ao meio ambiente.